mais um podcast falando de negócio e a gente está abrindo a nossa terceira temporada, tá? Então vocês vão poder ter acesso a todos os episódios, a todas as temporadas, né, no falandonegóciobr.com.br e nas nossas redes sociais também, Weber.Negreiros ou Falando de Negócio BR também, que está à disposição todo o nosso conteúdo. E como a gente já estava há bastante tempo sem bater papo com vocês, a gente resolveu trazer nos primeiros 4 programas da nova temporada, né, um pessoal bem jovem, um pessoal bem disposto, animado, né? E começando essa terceira temporada, nós vamos entrevistar uma jovem influenciadora, aguerrida, empresária e advogada de formação. Estou falando da Luana Rebeca, que diz que apesar de ter se formado em Direito, sempre foi apaixonada por comunicação. Né? Pelo que a gente está vendo, realmente bate. Tá? Mas não só comunicação, mas marketing, pela forma como as marcas conseguem se conectar com as pessoas através de histórias. A gente vai abordar também. Sua trajetória no marketing começou diretamente na prática, trabalhando com produção de conteúdo. Com o tempo percebeu que existia uma oportunidade muito maior do que apenas criar conteúdo. Ela queria ajudar marcas a crescerem de forma estratégica. O nomezinho estratégico aí já começa a trazer um lado bom, né? Hoje, com 29 anos, colocou a força empreendedora para funcionar e abriu a REC, Agência de Marketing, uma empresa criada ao lado do seu irmão. Começou com muita vontade de fazer diferente e hoje tem sua equipe composta por 9 profissionais, entre videomakers, social media, designers, todos trabalhando com foco em resultado. Luana, obrigado por ter aceito o convite, né? E já vou abrir com uma pergunta aqui. Só na tua apresentação tem 2 palavras que me chamaram muita atenção. Visualizar o atendimento, né, dos teus clientes com foco em resultados. E outro, crescer com as marcas que você atende de forma estratégica. Da onde que você foi buscar esses diferenciais em uma área que a gente já conversou nos bastidores? É uma área que não liga muito para o planejamento, apesar de ser necessário, né? Não estou falando todas, existem empresas que têm esse foco, mas não são a grande maioria. É a minoria que fala em estratégia e em resultado. Por que você resolveu partir nesse caminho? Bom, primeiramente, muito obrigada, agradeço pelo convite para estar aqui de volta, né, a esse podcast maravilhoso. A estratégia, ela nasce verdadeiramente conhecendo a história, né, de empresa, de marcas, de pessoas, e através disso a gente tenta posicionar, né, essas empresas e marcas no mercado com o intuito, né, de fazer com que essas empresas e marcas apareçam no digital. E tudo começou, claro, com o meu trabalho como influenciadora, e com isso eu fui conhecendo a história deles, né, e com o desejo de conectar eles com pessoas e através disso gerar aí um movimento no mercado através do meu trabalho. E esse resultado que você toca, foca no resultado, ele é um resultado do empresário para depois se tornar o resultado da REC, o resultado da Luana? Como é que ele funciona na tua cabeça de empreendedora? O resultado, na minha mente empreendedora, é através do digital, né? Mostrando, porque vocês, o público, podem perceber que hoje o digital está ganhando um espaço muito grande. Então, a ideia sempre é conectar as pessoas e gerar esse movimento, claro, com muita estratégia para posicionar as empresas, as pessoas, o mercado. Você considera que esse pensamento foco em planejamento, resultado, estratégia, equipe estruturada, abertura, constituição de uma empresa com CNPJ, ou seja, dá para rastrear, né? Não é um pouquinho fora da curva do que a gente vê no mercado digital? Eu estou dizendo como fornecedores. Você não vê que tem pouca gente pensando no lado organizacional, no lado de chegar com o cliente e dizer, não, eu tenho um background aqui,
estruturado. Eu tenho profissionais que podem responder pelo que eu estou te oferecendo aqui. Essa é a regra do mercado ou você também resolveu ser diferente nessa área? Pois é, a gente acaba vendo a necessidade de mão de obra, né, nesse meio do digital, e através disso, eu acompanhando nos bastidores, eu senti essa necessidade e vi preparo, não só em mim, como na minha equipe, pela história, né, que eu carrego. E através da história, eu fui buscando a mão de obra até montar a empresa REC e estruturar essa equipe para, assim, entregar um bom trabalho para essas empresas. Existe o risco, existe o medo, mas sempre acreditando no potencial da equipe. Qual foi o teu maior desafio? Primeiro, tu formou em Direito. E aonde tu descobriu que Direito não ia servir para muita coisa e você partiu para o lado da comunicação. Quando foi isso? Bom, antes de decidir cursar Direito, eu já me via ali no meio da comunicação, recebendo convites para participar de IVTs, de gravações que apreciam aí na televisão. E através disso, na verdade, depois disso, veio a escolha em cursar Direito. Segui os 2 ramos, as minhas 2 paixões. Depois de terminar o meu curso de Direito, fiz a OAB, sou advogada, mas o meu lado, a paixão pela comunicação, pelo marketing, seguiu mais forte, falou mais alto. Então, resolvi não atuar, não sou advogada atuante, resolvi seguir carreira aí na comunicação, no meio comunicativo, no marketing, no digital, e hoje estou aí como influenciadora. Mas tem essa história, né? De primeira mão eu queria sim ser advogada, mas a minha paixão pela comunicação, pelo marketing ganhou mais força e hoje eu estou aí como influenciadora. Qual foi o teu maior desafio nesse momento de escolha? Né? Você poderia ter partido para o Direito, montar seu escritório, se associar com algum escritório já existente, mas resolveu partir para o lado mais difícil. Sim. Comunicação não é fácil. Sim, né? Sim. A gente sabe que ser advogada tem aí uma credibilidade, um peso que você não precisa tentar falar, né? Você só precisa dizer que você é advogada e, querendo ou não, isso tem um peso. Escolher ser influenciadora tem existe um grande desafio, que é a questão da credibilidade mesmo, né? A gente sabe que no mercado existem várias influenciadoras e por conta disso, por conta de ser hoje, não vamos dizer um emprego, um trabalho que as pessoas valorizam. Eu acho que esse realmente é um grande desafio, mostrar para as pessoas que é o seu trabalho, né? Um trabalho como qualquer um outro, um trabalho como ser uma advogada. Então, eu acho que a questão da credibilidade, no mercado é um grande desafio. Falar sobre isso é um grande desafio. Então, vamos chegar a buscar essa solução juntos, então. Nessa questão de valorização e reconhecimento, né, que é o que você, através da REC e toda a sua equipe, buscam, né? Como é que vocês vão quebrar isso? Porque existe uma percepção de mercado em relação aos influenciadores, né? Não é mercado roraimense, isso no Brasil todo. Né? No mercado mais profissionalizado, há a segmentação. Né? Então, a Luana vai trabalhar no segmento tal, voltado para isso, para isso, para isso. Mas, de um modo geral, todo mundo faz um pouquinho de tudo. Sim. Né? E isso aí acaba trazendo a remuneração, né? A questão dos contratos para os valores abaixo do que poderiam ser. Isso é um fato que ocorre no nosso mercado, no mercado roraimense, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a identificar uma oportunidade de, vamos profissionalizar, vamos diferenciar, vamos vender organização, né? Vamos oferecer algo que eu possa garantir que vai ser entregue. Né? Como ter esse título, né? Além de empresária, não, eu também sou influenciadora, pô, legal. Mas o que vende mais hoje? A Luana empreendedora ou a Luana influenciadora? E o que você quer que venda mais? Bom, eu acredito que
a venda ela vem através do posicionamento. Eu venho me posicionando há mais de 10 anos aí no mercado digital, né? As pessoas me conhecem através do meu trabalho e através disso, né, vem a REC, e eu acho que a questão do posicionamento ela acaba ganhando peso. Então, o meu trabalho no digital, ele vem de uma forma, né? Já venho trabalhando com algumas lojas, algumas empresas, e a REC vem através disso. Hoje o nosso diferencial na REC é o Storytelling, que no digital ele vem ganhando força. Como funciona o Storytelling? A gente vem com uma história e através dessa história a gente vai posicionar a marca, o produto do empresário. Então a REC tem esse diferencial. Então eu venho me posicionando e através do meu posicionamento eu venho colocando a minha empresa, né, no mercado, gerando aí uma credibilidade para a empresa. Então você, como empresária, é adepta que a sua marca pessoal ela tem que começar a ceder espaço para a tua marca empresarial, que é a REC. Que caminham juntos, né? Uma leva a outra, mas o CNPJ tem que andar na frente de tudo. Tem que andar na frente. Coisa boa. A internet, criada em 1985, qual foi o objetivo? Aproximar quem estava distante, né? E ela conseguiu uma proeza que é afastar quem está do lado, né? Você vai num restaurante, você vê 4 pessoas conversando com 4 celulares. Ninguém olha para ninguém, né? E isso criou uma mecanização de alguns sentimentos, alguns processos, né? E o grande diferencial de empresas e profissionais hoje está na questão do relacionamento. E é desafiador você fazer isso pelos meios digitais. Você tem que ser muito bom para você conseguir, né, engajar o público que você tem interesse. Como nem todo mundo é bom, né, fica aquele negócio, aquele vácuo. Diz, eu investi, mas não deu resultado. E eu acho que você já deve ter ouvido de alguns empresários que eu coloquei lá não sei quantos mil reais na empresa tal e não deu resultado. Essa reclamação, ela é uma reclamação porque a agência digital não fez o papel dela como agência ou porque o empresário simplesmente forçou uma situação de não querer investir no tradicional, porque é mais caro, né? Os horários, né, de pico de audiência são bem mais caros do que os contratos digitais, né? Mas o resultado é o que ele quer. Que é a mesma coisa, você quer o resultado para a sua empresa, você quer o resultado para o seu cliente. Né? Então, como é que você olha para o mercado que passa por isso o tempo todo? Nós vivemos um estado que tem a deficiência de internet, então nós temos bairros na capital que não pegam sinal de internet. Você vai para o interior, a situação é muito pior. Né? Então essas pessoas não são alcançadas pelo digital, são alcançadas pelo tradicional. Né? Como é que a Luana vê essa relação do tradicional e do digital, se eles andam juntos, se um canibaliza o outro? Como é que vocês apresentam para o cliente de vocês esse cenário? Bom, eu sou nova, para quem não sabe, eu tenho 30 anos, então eu sempre estou aprendendo. Hoje eu venho aprendendo um pouco mais, sendo a Luana empresária. A cada dia que passa eu venho aprendendo, ouvindo a história, ouvindo a necessidade, ouvindo as reclamações, né, de empresa, empresários, enfim, em relação a isso. Mas o que eu vejo? Que tem pessoas, empresários, que não entendem que antes de você contratar um marketing, antes de você contratar uma agência, você precisa construir uma história, você precisa construir um relacionamento, né, com o seu público, com os seus clientes, você precisa gerar uma credibilidade ali com a tua cartela de clientes. E para você mostrar o teu produto para aquele público, você precisa dessa ponte de relacionamento. Então o marketing ele vai chegar para, de qualquer forma, te posicionar o teu produto, falar do teu produto. Mas antes ele precisa construir esse relacionamento. Então tem muitas empresas que quer contratar uma agência, uma empresa, um marketing,
né, acreditando que ele já vai chegar ali resolvendo tudo, né, vendendo o produto dele. Então, não só a agência de marketing, como a Luana como influenciadora, o empresário ele não pode pensar assim, né, que ele vai contratar a Luana influenciadora ou a agência de marketing e ele vai conseguir... Vai ser automático. Ele vai chegar vendendo tudo, e não é assim. E eu aprendi através de uma empresa que contratou a gente, e eles falaram, eles já tinham esse conhecimento, né, um conhecimento vasto, uma galera muito inteligente, que eles já chegaram falando, eu não estou contratando vocês para vender. Eu tenho aqui na minha empresa a parte de comunicação, e eu estou contratando vocês, a agência marketing, para posicionar ali no digital, gerar engajamento, que as pessoas vejam a empresa. Então, tem empresários que já têm esse conhecimento, mas a grande maioria, né, ainda pensa diferente. Então, acredito que os empresários, a grande maioria, precisa ver que é diferente, que você não pode pensar dessa maneira, que você não pode acreditar que vai contratar aquela agência e ele vai zerar teu estoque. Você vai contratar a influenciadora e a influenciadora vai ali zerar o estoque. E não funciona dessa maneira. Ser empresário é difícil, é um desafio. Ainda mais no Brasil. E através, tipo assim, com esse desafio você precisa aprender que você precisa de um relacionamento. Você precisa montar a estrutura da empresa e quando você estiver ali com a estrutura, com o relacionamento, aí a gente chega, né, para de alguma forma montar uma estratégia para você alcançar mais pessoas. E eu penso dessa maneira. E esse questionamento que eu fiz para a Luana, ele está em cima de uma coisa que ocorre muito no nosso mercado, nos mercados de modo geral. Enquanto as agências, né, seja tradicional, sejam as digitais, não entenderem que o papel delas é um papel de uma venda consultiva, né? E outra coisa, a gente tem que entender que nós, como empreendedores da área de comunicação, nós somos chamados para fazer o que o empresário não sabe fazer. Porque se ele soubesse fazer, ele não contratava ninguém. Então ele te chama para fazer. Aí você chega lá, ele vai dizer para ti, Luana, eu quero aumentar as vendas. A maioria das pessoas não questiona esse pedido. Né? Quer aumentar a venda? Tá bom, vamos fazer 4 vídeos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que você não diagnosticou qual é a real necessidade do empresário. Você não fez um diagnóstico estratégico, um diagnóstico digital mesmo, como é que está te comportando no meio digital, como é que está a tua marca, como é que está teu posicionamento, né, junto ao mercado. E aí o que acontece? Não vai vir resultado. Quando não vem o resultado, o que o empresário faz? Ele nivela por baixo. Então o trabalho da Luana, se não me deu resultado, nenhum outro vai dar. E aí eu acabo trazendo todo mundo para a vala comum. E isso aí prejudica não só o pessoal do digital, prejudica a comunicação e marketing como um todo. Então a gente tem que mudar essa forma da gente vender os produtos da gente e ao mesmo tempo colocar para o cliente que às vezes o problema não está na comunicação e não está no marketing. E essa opinião acaba generalizando, né? Exatamente. As pessoas às vezes, até mesmo por não conhecer, acaba tomando aquela opinião para si, né? E é que nem você falou, às vezes na empresa ali tem várias situações que precisa ali você, de alguma forma, tentar ajustar, né, os defeitos ali, o que está acontecendo por trás dos bastidores, para depois você aparecer no marketing, no digital, né, nas redes sociais ou até mesmo na televisão. Então, o que está acontecendo ali nos bastidores da empresa? Né? Aí, por conta daquela deficiência, a gente acaba, né, as pessoas acabam tomando como opinião própria que o marketing ele não resolve, ele não vende, porque a empresa não é boa, porque a influenciadora não é boa. Exatamente. E esse é um problema, a gente não pode transferir responsabilidade. O que acontece é, eu quero aumentar minhas vendas. Você fez uma campanha, né? Eu quero desovar produto tal. Aí não aconteceu o que o empresário está esperando. Mas por quê? Foi por causa da campanha? Não. É porque tu descobriu depois que o estoque que você estava prevendo para comercializar não chegou, que o layout da loja está um lixo,
que a iluminação da loja não atrai ninguém, que a fachada não é alterada há pelo menos uns 5 anos, não é modernizada, que a sua marca não foi atualizada, quer dizer, os defeitos são anteriores ao contrato que você fez. Mas a culpa é de quem chegou por último. A culpa é do pessoal da comunicação, a culpa é do pessoal do marketing. Então, nós só vamos mudar essa cultura, esse pensamento do empresário, a hora que nós tivermos esse poder de dar consultoria a eles em todas as áreas. Né? Eu digo que isso não é gourmetizar o produto ou serviço que a gente venda, mas é dar ao empresário uma condição de que ele aprenda com a gente. A gente aprende muito com os clientes da gente. Mas na função que a gente está, a gente tem mais a ensinar a ele do que ele a nós. É uma troca de conhecimento, sem dúvida alguma. Mas ele está te chamando porque ele não sabe fazer. Então aí entra a questão de você ser honesto com o seu cliente. Você dizer, ó, tudo bem, se você quiser pagar, você vai pagar, mas a prioridade que você tem hoje não é o marketing. Você precisa resolver a questão da sua equipe de vendas, né, o seu layout, tudo é anterior a isso. É a mesma coisa, você vai lançar um produto novo com problemas velhos. Não lança o produto novo porque ele não vai decolar, porque a tua empresa vai morrer em cima dos velhos problemas. E a gente aproveita até o gancho para falar sobre a questão de valorizar, né? Valorizar o meu trabalho, valorizar o seu trabalho, valorizar uma empresa como uma agência de marketing e falar de valores, né? Tem hoje empresários que não quer investir, mas quer escolher, né? Escolher como que a empresa vai atender ele ali e gerar um grande resultado. Então, não tem como não falar de investimentos, né? E de resultado. Não tem como. Empresas não querem investir, mas querem o resultado. E é compreensível isso, né, Luna? Porque o que acontece? As pessoas se bloqueiam em função do que viveu. Então, é generalizado a experiência que eu tive mal sucedida com a empresa A, vai servir para B, para C, para D, aí eu não invisto mais em comunicação. Se eu não invisto mais em mídia, eu estou fora do mercado. Eu não vou conseguir, né, sensibilizar uma demanda que eu estou precisando para lançar um novo produto, para aumentar minhas vendas. Então, esse é o desafio hoje, é realmente ter uma equipe mais profissional, principalmente quem aborda a parte comercial de uma agência, né? O atendimento ele é fundamental, mas é um atendimento com caráter consultivo. Quem trabalha com comunicação, com marketing, não pode ser tirador de pedido. Né? O empresário quer aumento de 20% de vendas, aí tu anota lá, 20% de vendas. Como é que tu vai parametrizar isso? Como é que tu vai dar o feedback para o cliente em cima dessa expectativa dele se você não conhece a empresa? Né? Eu digo para todo mundo, antes de você atender alguém, conheça quem você vai atender. Né? Porque aí tem também determinadas estratégias que às vezes, né, nem todas são republicanas, então às vezes a gente tem que dizer, não, obrigado pelo convite, mas vamos deixar para uma próxima. Isso é uma forma de você valorizar, né, valorizar a sua equipe, valorizar a marca da tua agência, né, e sair com um resultado bem mais expressivo. E hoje em dia não tem para onde correr. Hoje em dia você falar de uma empresa está atrelado à necessidade de você ter um marketing. Exatamente. Então, não tem para onde correr. Mas tem que ser profissional, não pode ser amador. Né? E qual é a diferença, já que vocês atuam diretamente nessa área, entre ter seguidores e ter conexão? Você como influenciador, eu acho que esse aí é um dos maiores desafios. Eu vou usar a minha resposta como influenciadora. Eu já estou no mercado há mais de 10 anos e ainda hoje eu me sinto como se eu fosse a mais nova entre todas as influenciadoras. Eu tenho poucos seguidores, mas eu sinto conexão com esses poucos seguidores. Então, querendo ou não, tem uma credibilidade, né? E o mercado, ele busca muitos seguidores, mas para o nosso estado hoje, eu já conversei com alguns empresários, que têm empresas, que têm nome no estado, que eles passaram a escolher influenciadores justamente em relação a número de seguidores. E não falamos de número de seguidores com um percentual grande,
50 mil, 80 mil, 100 mil seguidores. Porque hoje, para quem conhece o digital, aí o Instagram, hoje ele está engajando seguidores para fora do estado. E o mercado local, ele já busca outra coisa. Ele quer o produto dele sendo divulgado aqui, porque não tem necessidade de divulgar fora. Então, é engraçado isso. Então, hoje em dia, números não é o que empresários buscam. Eles não valorizam números. Graças a Deus por isso, né? Sua caçula aí tem poucos seguidores, mas graças a Deus, acredito que 90% dos meus seguidores é local. Então, graças a Deus, os empresários hoje, eles buscam isso, valorizam isso, né? Que o teu alcance em cima do que o empresário está atrás. Seja local. Nós estamos entrando na parte da questão da tecnologia, né? Cada vez a tecnologia está mais presente no nosso dia a dia, e aí do momento é a inteligência artificial, né? Vocês já devem com certeza usar na agência de vocês, mas a inteligência artificial tem uma grande vantagem, né? Quem não sabe perguntar não conversa com a inteligência artificial, né? Isso aí é uma grande vantagem, porque quem tem conteúdo vai deitar e rolar com a inteligência artificial e vai ajudar os seus clientes com isso. Mas a inteligência artificial, na sua visão, ela veio para tirar emprego ou veio para auxiliar quem sabe utilizá-la? Eu acredito que veio para ajudar e não para atrapalhar. Eu vejo que hoje, né, ele está dominando e graças a Deus hoje, por exemplo, a REC, a minha empresa REC, grande parte são a galera jovem que, querendo ou não, tem uma facilidade maior em relação a isso e não tem como. Ela veio para ajudar, ela veio para auxiliar. E eu até acredito que hoje, na nossa agência, a gente usa mais de 80%, né, dessa inteligência. E os nossos vídeos, a gente usa muito a inteligência artificial. Inclusive, no nosso último vídeo, a gente soltou para o Horecap. E nesse nosso vídeo, a maioria dos takes tem a inteligência artificial, né? Ele consegue mecanizar para colocar em alguns pontos que você acredita que aquilo é real e não é. Então, a inteligência artificial veio sim para ajudar. É uma ferramenta, não é uma bengala, né? É uma ferramenta. Exatamente. Na tua visão, o consumidor hoje ele compra produto ou ele compra experiência? Eu acredito que a experiência vence. Experiência vence. O produto, ele, querendo ou não, ele pode até aparecer no mercado, né? Mas a experiência de você estar ali, de você, de alguma forma, pegar aquilo e levar para ti como uma história, né? Algo que você realmente vai usar no teu dia a dia, ele acaba ganhando força. Então, não é sobre produto, é sobre experiência. Histórias. Experiência. E assim, já que você falou da questão de influenciadora, falar um pouquinho da vida do influenciador, né? Como você lidar com as críticas, o julgamento e as pressões, né, dessa área? Não levo para o coração. Eu não sou a pessoa que, graças a Deus, nada disso me move. Eu venho... O comecinho da minha história, ela é bem engraçada, eu estava até contando mais cedo, que no começo eu era conhecida como a blogueira que não fala, porque os meus provadores, que ele é o que eu mais trabalhava no início, eu fui uma das primeiras a soltar um provador como um vídeo editado e eu jogava música por cima para mostrar a roupa, né, daquela loja. E por conta disso, da minha forma de trabalho, eu não aparecia falando, eu era conhecida como a blogueira que não falava. Então, isso aconteceu por muito tempo. E graças a Deus,
eu nunca me ofendi com isso. Levei como uma experiência e tá aí. Hoje a influenciadora que fala até demais. Tem que te julgar. E ganhei muito mais experiência e eu acho que vocês podem hoje me julgar. Será que eu tô bem, né? Como a blogueira, a influenciadora que hoje fala, né? Que de alguma forma se posiciona através do digital. Então eu nunca levei para o coração. Críticas, nunca levei para o coração. Nunca me ofendi. Você se considera uma sonhadora? Pouco. Falei mais cedo também sobre isso. Sou pouco sonhadora. Eu sou uma pessoa que vive muito hoje. Muitos dois pezinhos no chão. E vive muito a minha realidade aqui, atual. E sou bem satisfeita. Então, não me vejo como uma pessoa sonhadora. Eu vivo muito hoje, por exemplo. Eu não acreditava que esse ano, nunca passou pela minha cabeça, que esse ano eu iria virar empresária. Que eu iria abrir uma agência de marketing. Através da necessidade, dezembro do ano passado, o mercado ele explode em dezembro, né? O mercado ele acaba que precisa de mais mão de obra e a gente sabe da escassez de mão de obra aqui no nosso estado. Então, em dezembro eu senti a necessidade de ter pessoas para trabalhar comigo. O mercado ele sente essa necessidade e a gente acaba não vendo ali em que ponto a gente pode tapar esses pequenos buracos, né? Então, através disso, eu senti a necessidade e pensei, por que não? A gente tem muitas empresas no mercado, tem algumas agências e que ainda não consegue atender todo mundo. E eu pensei, por que não a Luana empresária? Por que não eu ter uma agência de marketing? Por que não? Então, isso eu pensei em dezembro. Janeiro, eu fui amadurecendo essa ideia com o meu irmão, que hoje ele é meu sócio. E no final de janeiro para começo de fevereiro, a gente levantou a equipe, estruturou e tiramos do papel a ideia de ter a REC. Então, aconteceu tudo muito rápido. Então, eu não sou muito de sonhos, eu sou muito do agora. Aconteceu, eu tive uma ideia, vou lá, penso como é que eu posso tirar do papel e faço acontecer. Gosta de planejamento? Gosto. Gosta. Gosto muito. Então, tá bom. A gente está chegando no final do nosso bate-papo e a gente sempre pede, né, no encerramento, que o entrevistado traga uma mensagem. E eu acho que no caso da Luana e da empresa, vocês têm uma responsabilidade muito maior, porque você está à frente mais da parte comercial, né? E você tem, eu até brinco que você tem uma gurizada por trás de vocês, é uma gurizada bem nova, né? Que toca, né, a agência, né? Só que poucas pessoas têm a maturidade, né, que a sua equipe tem, né? Uma equipe jovem, mas muito focada, né? A gente vê a realidade um pouquinho diferente, uma turma muito dispersa, né, que não consegue fixar por muito tempo em um determinado lugar, não consegue ter foco. A gente ouve essas reclamações dos empresários, donos de outras agências digitais. Então, qual a mensagem que você passa para alguém que está entrando no mercado agora e optou pelo digital, né, para que tenha sucesso ou para que pelo menos se posicione bem nessa sua chegada ao mercado? Bom, eu sempre brinco que hoje em dia as pessoas querem um emprego, mas não querem trabalhar, né? E hoje o mercado digital, ele, como a gente conversou mais cedo, ele tem espaço para todo mundo. E essa é a hora de quem quer aproveitar, ganhar dinheiro e de alguma forma fazer seu nome. Eu sempre converso isso com a minha garotada, né? Então é a hora de ousar e perder o medo e aproveitar, né, o mercado atual, o mercado digital. Então a mensagem que eu passo para vocês que têm o desejo de atuar no digital, têm o desejo de começar a aparecer e transformar isso em um trabalho, né? Seja ousado e perca o medo. Porque você, ousando e perdendo o medo, você vai alcançar o extraordinário. Eu sempre digo isso. Você vai alcançar o extraordinário. Eu digo também porque eu já estou alcançando o extraordinário. Como eu falei mais cedo,
Não pensava em ser empresária, nunca passou pela minha cabeça em ousar. Então, fui ousada, perdi o medo e hoje eu estou aqui falando de negócios. Que legal. Luana, quero te agradecer. Eu que agradeço. O convite Muito e obrigada. ter acesso à sua história, de que aqui o nosso bate-papo é para descobrir histórias, né? E graças a Deus até agora são histórias que nos orgulham, né? E nos levam a crer que Roraima tem um futuro brilhante pela frente. A gente tem grandes profissionais aí para explorar. Bons profissionais. Eu digo que nós temos produtoras excepcionais no estado fazendo um trabalho magnífico, mas falta realmente a valorização do nosso mercado, que não é que o nosso empresário não queira valorizar. De repente a gente ainda não deu o grito que a gente precisava dar para chegar nesses empresários de forma consultiva e os conquistando. Então eu quero dizer para vocês que essa área digital, que ela é a área do momento, né? Aliada à questão da inteligência artificial e tantas outras ferramentas aí do mundo digital, que a gente considere sempre como uma área complementar a todas as demais. Por exemplo, o pessoal fala é o digital e aí acabou o tradicional. Não, são complementares. Televisão não vai acabar, rádio não vai acabar, até porque se tivesse que acabar, desde 1985 o pessoal fala, quando chegou a internet, que o mundo ia acabar. Até hoje não acabou. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, eu acho que, como a Luana colocou, ousadia e medo. O medo, ele é o nosso a nossa bússola da responsabilidade, né? Que é a ousadia com responsabilidade, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa ser ousado, a gente precisa se capacitar sempre, a gente precisa buscar bons parceiros, mas a gente tem, acima de tudo, que respeitar o mercado que a gente atua. Se nós trouxermos algumas características, alguns atributos juntos, como respeito, humildade, né, o compromisso, né, porque não é o resultado da minha empresa, é o resultado do casamento que eu fiz com o empresário. Né? Então, se o resultado do meu cliente for bom, automaticamente o resultado da minha empresa será também. Então, segunda-feira tem mais podcast falando de negócios. Obrigado por ter ficado com a gente. Até a próxima, com mais um Falando de Negócios com Weber Negreiros.